E aí, galera do sétimo ano, PET 6, semana 1, começando mais uma apostila do Estado. E, como nós já havíamos prometido, né, e combinado, durante as aulas, as teleaulas de novembro, nós vamos estar sempre de azul, em lembrança de que nós estamos no mês que se pratica a campanha Novembro Azul, de conscientização e combate ao câncer de próstata. Beleza? Tema dessa primeira semana da apostila 6, do PET 6. A exploração colonial, formas de colonização, a economia colonial. Então, gente, ele vai falar um pouquinho como que era a economia do Brasil nos primeiros tempos da dominação portuguesa. Então, nós sabemos que Portugal só teve interesse em dominar o Brasil porque o comércio das especiarias do Oriente, aquelas mercadorias que eles iam buscar lá na Índia, na China, já não estavam vendendo, já não estavam dando mais o mesmo lucro, os mesmos lucros que davam antes. Portugal entrou numa crise econômica e precisou buscar riquezas de outra fonte. E essa fonte encontrada foi o Brasil. Então, aqui se desenvolveu uma série de atividades que eram vendidas para Portugal a preços bem baixos, e lá em Portugal os portugueses revendiam para os próprios portugueses e para o resto da Europa a preços altíssimos. O rei de Portugal, muito esperto, foi bem orientado de que havia uma falta de açúcar na Europa e que deveria incentivar o cultivo de cana-de-açúcar no Brasil. Por isso que o açúcar vai se transformar, durante mais de 200 anos, no mais importante produto econômico do Brasil. Isso não quer dizer que foi só o açúcar que foi desenvolvido, que foi cultivado no Brasil. Outras atividades econômicas também foram produzidas. Então, a atividade dessa semana traz justamente um texto que fala sobre como que eram essas atividades econômicas, como é que era a vida no engenho, como é que funcionava o trabalho dentro dos engenhos. Aí ele comenta da questão da mão de obra escrava indígena, que foi a primeira forma, né, primeiro tipo de trabalho de mão de obra utilizado no Brasil foi a escrava indígena. Só aos poucos foi sendo introduzido o trabalho africano, até que a partir de um determinado momento o trabalho indígena, escravo indígena, foi proibido pelo rei e liberado somente o trabalho escravo africano. Também tem um texto que fala sobre a presença dos holandeses no Brasil, porque os holandeses, nós já comentamos aqui em outras aulas, eles invadiram o Brasil, em especial o Nordeste brasileiro, porque o Nordeste brasileiro era o maior centro produtor de açúcar. Daí o foco dos holandeses no Nordeste, mas voltando um pouquinho, os holandeses só invadiram o Brasil porque foram proibidos de continuarem negociando o açúcar brasileiro na Europa. Havia um acordo entre Portugal e a Holanda. Portugal produzia o açúcar e os holandeses saíam revendendo esse açúcar para a Europa. Só que nós estudamos em aulas passadas que Portugal caiu no domínio dos espanhóis. E Espanha e Holanda não se davam bem. Então, meus queridos, a Espanha, de sacanagem, sabotou os holandeses, proibindo que eles continuassem participando da venda do açúcar brasileiro na Europa. Os holandeses, então, se aproveitaram para ir à forra, se vingarem, e vingaram bem legal. Invadiram o Nordeste, o maior centro produtor de açúcar do mundo, no início do século XVI, do século XVII, melhor dizendo. E por lá ficaram por mais de 20 anos. Só foram expulsos por culpa dos próprios holandeses, que não souberam administrar
a região, como vinha sendo administrada no governo do Maurício de Nassau. Mandaram Nassau embora e acabaram dando um tiro no pé, né? Dando uma varada na água, como se costuma dizer. Beleza? Muito bem. Então, nós temos aí dois textos. Lá na página 64, nós temos um texto, temos uma introdução que fala um pouco sobre o Brasil colônia. Depois, na página 65, tem um texto que fala sobre como que os portugueses iniciaram o processo de colonização no Brasil, mandando para cá o Martim Afonso de Souza, um homem de confiança do rei de Portugal, que veio para cá em 1530 para iniciar todo o processo de investimento, de colonização no Brasil. Depois ele fala do uso do índio como uma mão de obra escrava nas lavouras de cana e de outros tipos de atividades. E na página 66 ele fala justamente dessa relação, né, da Holanda com Portugal, devido o açúcar brasileiro fazer o maior sucesso na Europa e gerar grandes sucessos. Aí na página 66 vem a pergunta, que é uma só. Essa semana só tem uma perguntinha, mas ela tem que ser muito bem respondida, tá certo? Ela tem que ser tem que ser uma resposta bem caprichada. Escreva e explique quais são as características dominantes da colonização portuguesa no Brasil. Ou seja, você vai escolher lá quais as partes mais importantes, tá, que marcam a história do Brasil nesses 3 textos que estão aí nessa semana 1. Ao ler os textos, você vai selecionando aquelas partes, aquelas decisões do governo português, os acontecimentos que foram se sucedendo, as leis, as ordens que o rei de Portugal foi dando para serem cumpridas no Brasil, as coisas que o rei, as ações, as atitudes que o rei de Portugal foi adotando e fazendo serem implantadas no Brasil. Então, lendo o texto, você vai selecionando isso e é isso que será a resposta. Tá joia? Como, por exemplo, a vinda do Martim Afonso de Souza, a expedição dele para iniciar a colonização, o uso do trabalho da mão de obra indígena como trabalho na condição de escravo, essa questão da participação holandesa nos negócios, né, do açúcar português na Europa. Então, tudo isso são alguns das características que você vai identificar e vai colocar. Mas você vai colocar mais, pelo menos umas 5 e mais explicadinha. Não vai colocar resumidinho, não. Tem que colocar mais explicadinho. Tá joia? Escolhe lá, lê os textos, vê as partes, aquelas que você achou mais legais, mais interessantes, e anota com mais detalhes. Não é só citar o ocorrido, é explicar por que ele aconteceu, o que ele trouxe de mudança para o Brasil. Tá joia? Um forte abraço e até a próxima aula. Tá facinho, hein, gente, essa semana. Tchau, tchau.